Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre os tipos de função, certo? Eles se classificam em três, que são a injetora, a sobrejetora e a bijetora, tá? Vou estar mostrando para vocês aí um pouquinho de cada um deles. Então, classificação das funções quando ela é injetora. Toda função, gente, ela será chamada de injetora sempre quando todos os elementos distintos do meu domínio apresentarem também imagens distintas no meu contradomínio, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse conjunto aqui é a representação do meu domínio e aqui eu tenho um contradomínio. Observe que cada elemento distinto do meu domínio leva uma flecha para um elemento distinto do meu contradomínio, tá? Então, o 1 se relaciona com o A, o 2 se relaciona com o B e o 3 se relaciona com o D, tá? Então, para os elementos diferentes do meu domínio, eu tenho imagens diferentes do meu contradomínio. Mesmo que sobre algum elemento do meu contradomínio, eu tenho aqui a representação de uma função injetora, tá? Na parte dos gráficos, tá? Como identificar com a função injetora quando a questão nos dá um gráfico, tá? Da seguinte forma. Observem esse gráfico aqui, ó, tá? Essa minha linha, essa minha parte azul, tá? Essa é a representação de um gráfico. Como eu devo identificar? Traçando vários segmentos paralelos ao eixo X, tá? Se em todos eles cada segmento tocou em um único ponto do meu gráfico, então eu posso assim afirmar que essa função é injetora, tá? Agora, se observe meu gráfico aqui verde, né? Tá pintado de verde aqui. Se a gente fizer esse mesmo procedimento de traçar esses segmentos paralelos ao eixo X e eles tocarem mais do que um ponto, tá, no meu gráfico, eu tenho aí, posso assim concluir que a minha função ela não será injetora, tá? Observem aqui, ó. Tocou aqui e aqui, essa mesma reta, a mesma reta tocou aqui nesse caso em 3 pontos do meu gráfico, tá? Essa outra, mesma coisa, ó, em 3 pontos. E o outro, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, tá? Então, o que é que eu posso concluir? Que não se trata de uma função injetora, certo? Na função sobrejetora. A função sobrejetora, observem aqui, meu domínio e meu contradomínio. Quando é que ela será uma sobrejetora, tá? Ela vai ser chamada sobrejetora, gente, quando qualquer elemento do meu contradomínio ele foi imagem de pelo menos um elemento do domínio, tá? Isso equivale a dizer que o conjunto de imagens, ou seja, os caras que receberam as flechas, né, é igual ao meu próprio contradomínio da minha função. Ou seja, todos aqui devem receber flechas, independente se recebeu uma ou duas flechas, como no caso do meu B aqui, ó. Então, a minha preocupação na injetora é se todos os elementos distintos estão ligando a elementos também distintos do meu contradomínio, tá? Aqui é o que? A minha preocupação aqui é que o meu contradomínio, todos os meus elementos recebam flechas, pelo menos uma única flecha, mas ele pode sim receber mais do que uma flecha, como é aqui no caso do meu elemento B, tá? Então, se isso acontece, eu chamo essa função de sobrejetora. No meu gráfico, na minha parte gráfica, acontece bem parecido com a função injetora, só que os meus segmentos paralelos ao eixo X, tá? Eles podem sim tocar em mais do que um ponto no meu gráfico. Só não pode o quê? Só não pode deixar de tocar alguma parte desse meu gráfico. Observem aqui o meu gráfico pintado de verde e a minha reta que foi traçada horizontalmente aqui, ou seja, paralela ao eixo X, ela não toca em nenhuma parte do meu gráfico. Isso quer dizer que eu não tenho assim uma função sobrejetora, certo? Como, professor? Porque o senhor só pegou a parte de baixo. É como se a gente tivesse
aqui uma imagem na qual eu não pudesse tocar em nenhuma parte desse meu gráfico verde, tá? Por exemplo, eu escolhi aqui, eu obtive uma função, né? Foi dada uma função e eu obtive um valor bem abaixo do meu gráfico, na qual quando a gente traçou essa reta aqui, ela não tocou o meu gráfico. Então nesse caso ela não é sobrejetora, certo? Nesse caso ela tanto é injetora como sobrejetora. Daí, se acontecer dela ser injetora e sobrejetora, aí nesse caso ela vai se chamar bijetora, certo? Se ela for injetora e sobrejetora, posso assim afirmar que a minha função também será bijetora. Ela será bijetora sempre quando apresentar características da minha função injetora e também ao mesmo tempo da sobrejetora. Ou seja, quando os meus elementos distintos do domínio tiverem elementos sempre imagens distintas também no meu contradomínio, tá? E quando a minha imagem também foi igual aos elementos do meu contradomínio, tá? Ou seja, o meu contradomínio ele deve ter pelo menos uma imagem, certo? Ou seja, pelo menos um único elemento em que ele se relaciona. Então, nesse caso, ela será bijetora, certo? E por último, complemento. Quando é que eu vou ter uma função que se chamará de complemento? Ela vai se chamar de complemento, gente, quando ela não for nem injetora nem sobrejetora, tá? Aí nem nesse caso ela será bijetora também, né? Então eu posso assim considerar como uma função complemento, tá? Então nesse caso classifico ela como não injetora ou não sobrejetora, certo? Então observem aqui no meu domínio e o contradomínio. No meu contradomínio, observem que ela não vai ser injetora. Por quê? Porque B está recebendo duas flechas. B está se relacionando com dois elementos do meu domínio, tá? Então, para cada elemento distinto tem que ter, né, um elemento diferente, elementos diferentes aqui no meu contradomínio. Então nesse caso ela já não seria injetora, tá? E observem também que o elemento C ele é um elemento do meu contradomínio, né? E que ele não é uma imagem, tá? Observe que o 4 ele se relaciona com C, mas e esse C aqui, ó, ele não recebeu flechas. Então ele não é considerado imagem, certo? Então função complemento aí para vocês. Então, pessoal, eu gostaria que vocês respondessem as questões do módulo 9, tá? Só que o módulo 9 ele não se trata apenas dos tipos de função, tá? Ele também fala sobre função inversa. Então, vou falar também um pouquinho sobre a minha função inversa, certo? Também é bem breve. Conceito da minha função inversa. Para que exista uma função inversa, é que o meu domínio ele se relaciona com o meu contradomínio, né? Ou seja, eu tenho aqui uma função. Caso aconteça o inverso, o meu contradomínio se relacionar com o meu domínio, eu tenho aqui uma função inversa, certo? Representada por f elevado a menos 1 de x, no qual essa minha função ela vai ser chamada de g de x, certo? Então, quais são os passos a determinar uma função inversa? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? De uma função e vou determinar a sua inversa. f de x é igual a 2x menos 4, certo? Então, qual seria a função inversa de f de x? São determinados por 4 passos, tá? Primeiro passo é, no lugar de f de x, você substitui por y, certo? Fez isso, determinou aí o primeiro passo. Segundo passo é isolar x, tá? A minha variável x. Então eu peguei esse 2x, joguei aqui para o primeiro membro, tá? Fiz aqui meus jogos de sinais
isolei x, deixei x sozinho aqui no primeiro membro, tá? Então representei aqui essa expressão aqui, essa função. Com essa função aqui está praticamente determinada a minha função inversa, tá? Deixando agora para o terceiro e quarto passo. O meu terceiro passo agora eu vou fazer o que eu já tinha feito lá no primeiro passo, tá? Vou trocar aonde tiver x, eu vou colocar y, e onde tiver y eu coloco x, tá? Então x nesse caso vai ser y, no lugar de y aqui eu coloquei o x, tá? Só fiz a troca de variáveis. E por último é chamar esse y, tá, da minha função inversa. Então quem é y? É f elevado a menos 1 de x, na qual é dada por x mais 4 sobre 2. Então essa é a função inversa de f de x. Beleza? Então, por último, a gente precisa apenas entender as propriedades de função inversa, tá? A primeira propriedade diz o seguinte: se eu tenho um par ordenado que é dada por A e B, e ele pertencia ao meu gráfico da minha função f, então eu posso assim afirmar que o meu par B A ele pertencerá ao gráfico da minha função inversa de f de x, certo? Então, os pontos representados pelos meus pares ordenados, gente, A e B e B e A, eles serão simétricos em relação a essa minha reta aqui, ó, onde y será igual a x. Ou seja, essa é uma reta na qual eu tenho a determinação de uma bissetriz dos meus quadrantes ímpares. Observa que ela passa pelos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro quadrante do meu plano cartesiano, certo? Então, observando esse fato, em todos os meus pares ordenados, eles são pertencentes aos gráficos de cada uma das minhas funções, tanto da minha função f, como da minha função f elevado a menos 1, ou seja, da minha função inversa. Então, a partir desse gráfico, eu tenho a representação gráfica de uma função e sua função inversa, tá? Então, a função inversa de qualquer função, ela sempre será uma função simétrica em relação a um eixo que representa a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? A minha segunda propriedade diz o seguinte: que a relação entre f e a sua inversa é a mesma coisa que a sua inversa com relação a f, que no qual será igual a x. Esse símbolozinho aqui indica bola, tá? Ou círculo, como vocês queiram nomear, tá? F bola sua inversa é igual a sua inversa bola f de x, na qual é igual ao próprio x, tá? Isso está dizendo que a relação entre elas será o meu próprio x. Nesse outro caso aqui, ó, a minha inversa elevado a menos 1 é igual à minha própria função, certo? E na quarta e última propriedade, quando eu tenho a f bola g, a relação entre duas funções, ambas elevadas a menos 1, eu posso sim separar essas duas funções obtendo a inversa de cada uma delas, tá? Então, tá aqui as minhas 4 propriedades e eu quero que vocês respondam aí as questões do módulo 9. São as 3 questões desse módulo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula aí, certo?